Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Salomão, filho do rei Davi, teve um sonho, e neste sonho o Senhor perguntou: o que queres que eu te dê? Salomão era ainda jovem. Davi, seu pai, havia acabado de morrer. Ele havia sucedido o pai no trono de Israel. Então ele pensou: o que eu vou pedir a Deus? Eu vou pedir um coração obediente. A tradução dessa palavra, literalmente, é um coração que sabe escutar, porque a palavra obedecer vem de obaldire, que quer dizer prestar ouvido. O obediente é aquele que ouve e põe em prática aquilo que ouviu, claro, subentende-se assim. Dá-me um coração que sabe escutar. Aquele coração que é obediente a Deus é sábio, porque o temor do Senhor, diz o Salmo, é o princípio da sabedoria. Então Salomão pediu algo de muito importante. Ele pediu um coração que fosse capaz de escutar a voz de Deus. E nisso ele se assemelha ao servo do Senhor que aparece no profeta Isaías. O Senhor abriu meus ouvidos e eu não recusei, não voltei atrás. O ouvido de um discípulo é um ouvido obediente. E Jesus se fez obediente até a morte, e morte de cruz. E a cruz de Cristo é a sabedoria de Deus. Embora para os homens ela seja loucura e fraqueza, mas para nós que cremos, ela é sabedoria e ela é força. Foi o que Salomão pediu: um coração obediente, um coração que escuta a Deus, que sabe escutar as pessoas a serem governadas e pôr em prática a vontade de Deus. Porque de outro modo, como o teu servo Salomão poderá governar este povo tão numeroso que não se pode contar nem calcular, eu que sou ainda um jovem? Então, em sonho, o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Já que tu não pediste nem vida longa, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, tu não pediste coisas secundárias, mas pediste o essencial, sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, e dou-te também o que não pediste. Eu te dou vida longa, eu te dou paz, eu te dou riquezas. Assim é Deus. Quando nós pedimos a Ele o essencial, o resto Ele dá por acréscimo. Infelizes aqueles que pedem um acréscimo. O que você está pedindo a Deus? Eu peço muitas felicidades, muitos anos de vida. Só isso. Isso é acréscimo. Por que você não pediu a Deus, em vez de muitos anos de vida, a vida eterna? Porque em vez de você pedir muitas felicidades, que isso é acréscimo, você não pediu o estado de graça, a santidade do seu coração? Porque em vez de você pedir dinheiro, ou um bom emprego, ou um salário, você não pediu os tesouros no céu acumulados, que os ladrões não cavam nem roubam, e que a ferrugem e a traça não corroem? Esses tesouros nos céus são os frutos de caridade, porque a caridade não passa. A obra de misericórdia que você fez parece que passou, mas o tesouro que você acumulou no céu permanece para sempre. Por que você não pediu a vitória sobre os vícios que você ainda conserva? Se você pedisse o essencial, Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais será dado por acréscimo. É o que nós devemos pedir insistentemente: Senhor, que o teu reino venha a mim, que tu sejas o meu rei, e não uma criatura venha reinar sobre mim. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra, como ela é feita pelos anjos do céu. Devemos pedir a vinda do reino de Deus insistentemente. Como é bonito o pedido de Salomão. Não sei se ele sabia a beleza do que estava pedindo, ou a extensão, o alcance daquele pedido, mas é um pedido maravilhoso, que todos nós devemos fazer. O Salmo 118, que é o maior salmo da Bíblia, que nós lemos em seguida, canta a beleza da lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor vale mais do que milhões em ouro e prata.
Os mandamentos são mais valiosos do que o ouro fino. A vossa palavra dá sabedoria aos pequeninos. A segunda leitura é um trecho do capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos, muito denso. Sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação. É bonito saber disso. Tudo que acontece na nossa vida, se nós não desperdiçarmos, coopera para a nossa salvação. Se nós sabiamente soubermos depositar sobre o altar também as tristezas e as lágrimas, as dores e as doenças, tudo coopera para a nossa salvação. Pois aqueles que Deus contemplou com amor desde o início, somos nós, Ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. A imagem de Deus é o homem. Adão foi criado à imagem de Deus, mas essa imagem foi desfigurada pelo pecado. O pecado de Adão passou a todos os homens e foi acrescido de pecados pessoais de cada homem. Essa imagem desfigurada agora é reconstruída em Cristo. Deus Pai quis que nós fôssemos conformes à imagem do seu Filho, para que ele, o Filho, se tornasse o primogênito de uma multidão de irmãos. É bonito isso. Deus enviou seu Filho ao mundo para que ele deixasse de ser único, para que ele tivesse outros irmãos que somos nós. Ele é filho único por natureza, mas nós somos também filhos de Deus por adoção, por graça, mas somos filhos verdadeiros. Podemos chamar a Deus de Pai, embora seja uma ousadia. Podemos chamar a Jesus de irmão, embora também seja uma ousadia, mas ele é o nosso irmão mais velho. Nós nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. O batismo foi o meio pelo qual Deus nos chamou e nos justificou, nos tornou justos, nos livrou do pecado e nos comunicou a graça. E aqueles que ele tornou justos também glorificou. A glorificação só ocorrerá no céu, mas São Paulo tem uma esperança tão grande dela que já usa o verbo no passado, também os glorificou. Tudo isso é obra do amor de Deus. Deus pensou em nós, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou e Deus nos glorificou. Tudo isso porque Deus é bom e enviou o seu Filho para nos salvar como vítima de reparação pelos nossos pecados. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Daqui a pouquinho seremos nós, na ressurreição do último dia. Ele como primícias, nós como a colheita que segue as primícias. O Evangelho hoje, conclusão do sermão das parábolas do Reino de Deus, traz 3 parábolas: a do tesouro escondido, a da pérola preciosa e a da rede. A do tesouro escondido e a da pérola preciosa são bem parecidas. O tesouro está escondido, um homem o encontra no campo, torna a escondê-lo e vende todos os seus bens, tudo que ele tem, só para possuir aquele campo e o tesouro que está escondido no campo. O reino dos céus é semelhante a esse tesouro. É algo que é valioso, mas está escondido. Porque está escondido, o mundo não vê e o mundo não valoriza. Mas quando você encontra, você deixa tudo por causa desse tesouro. O reino dos céus é semelhante a um colecionador de pérolas. Quando ele encontra uma de grande valor que faltava na sua coleção, ele sabe o valor dela, ele vende tudo para comprar aquela pérola. O anúncio do reino de Deus não é um anúncio fúnebre, é um anúncio alegre. E se ele nos manda deixar tudo, é para que nós encontremos tudo. Tudo que nós deixamos é pouco em comparação do tudo que nós ganhamos nele. A terceira parábola é da rede, que apanha peixes de toda a sorte. A igreja, ela tem no seu meio justos e pecadores. E Deus não quer fazer a separação agora. Quer que os dois, joio e trigo, cresçam até o dia da colheita. Só então haverá o juízo. Aqui, em vez de colheita,
há a separação dos peixes bons daqueles que não prestam, que é feita pelos pescadores depois que puxaram a rede para a praia. Eles colocam os peixes bons em vasilhas e os que não prestam jogam fora. Assim também acontecerá no fim dos tempos. Os anjos vão separar os homens maus dos justos e os jogarão na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, nós temos algo precioso ao nosso alcance. Vale a pena sacrificar tudo para alcançá-lo. Mas nós temos também a triste possibilidade de deixar esse tesouro, de não adquirir essa pérola e de ser afastado de Deus voluntariamente para sempre. Esse estado de afastamento voluntário e definitivo de Deus chama-se inferno. O inferno é real, como real é a nossa liberdade de querer rejeitar a Deus para sempre. Os condenados estão no inferno porque querem, porque resolveram dizer não a Deus e permanecem no seu não definitivo. Eles não se arrependem, porque no inferno não há graça que poderia levá-los ao arrependimento. Se um de nós comete um pecado mortal e depois se arrepende, prestem atenção, é porque Deus lhe concedeu uma graça, um empurrãozinho sobrenatural para que você se arrependesse. O homem que cometeu o pecado mortal, por si só, é incapaz de se arrepender. E quem morre nesse estado, morre sem arrependimento para sempre. Isso é um inferno. Compreendeis tudo isso? Sim. Portanto, todo escriba, todo mestre da lei, que se torna discípulo no reino dos céus, todo aquele que já tem o tesouro do Antigo Testamento, mas que agora é instruído nas coisas novas do Evangelho, na Boa Nova, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O que era velho? A lei de Moisés. Mas esta lei, agora levada à perfeição, pela graça e pelo Espírito Santo, torna-se nova. O sábio pai de família, ele consegue retirar do seu tesouro o Antigo Testamento, mas também o Evangelho, que levou a antiga lei à perfeição. O que será que alguém encontra no sacrário, de modo a ficar horas e horas adorando? Encontrou alguma coisa, senão não ficaria rezando tanto tempo. Mas é um tesouro escondido. O que leva certos jovens a deixar tudo para serem padres? Alguma coisa eles encontraram. E primeiro eles foram encontrados por Deus e não foram resistentes ao seu chamado. Mas aquilo que eles encontraram é um tesouro que vale muito mais que tudo aquilo a que eles renunciaram. E por que algumas jovens deixam tudo para se tornarem religiosas? O que elas encontraram? Deve ser uma coisa muito boa em comparação com aquilo que elas deixaram. Mas não são apenas os padres e as freiras que deixam tudo. O cristão é obrigado a deixar tudo, que seja egoísmo, que seja um ídolo fazendo concorrência com o verdadeiro Deus. Tem que deixar tudo para seguir Jesus. E o mundo não entende. O mundo não entende que você ache que seja um tesouro ter uma família numerosa. Porque família numerosa dá trabalho, impede a sua realização profissional, impede o dinheiro que você poderia ganhar fora do lar. O mundo não entende. Mas você deixou tudo isso por causa de um tesouro. Se você descobriu esse tesouro, você não se arrepende de ter deixado tudo. Se você descobriu um tesouro chamado castidade e percebeu como ele é brilhante, embora seja quebradiço, mas ele é muito bonito, e percebeu que a castidade te dá uma alegria que os prazeres deste mundo não dão, que esta alegria está acima do prazer da impureza, como o céu está acima da terra. Se você descobriu esse tesouro, você deixa tudo para possuí-lo e não quer perder por nada. Mas você tem que descobrir o tesouro. É Deus que nos faz ver aquilo que o mundo não vê. É Deus que coloca em nossos corações o dom de enxergar. O tesouro está aqui. Se nós não formos rebeldes às inspirações de Deus, nós abraçaremos o tesouro. E o resto?
e o sustento da minha família e a minha saúde. O resto vai ser dado por acréscimo. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Que Maria Santíssima, que soube tão bem escolher o essencial, escolheu obedecer ao Senhor. O resto vem por acréscimo. Que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.